futuras para a economia moçambicana, considerando o atual estágio, o atual nível da dívida. O que é que pensa sobre isto? Bom, se medidas adequadas da gestão das dívidas não forem adotadas, Moçambique pode enfrentar mais restrições ao crescimento econômico. Bom, contudo, estamos a dizer que com reformas adequadas, a renegociação da dívida melhoraria a confiança dos investidores, né? O país podia recuperar e estabilizar a economia a médio prazo. Só que para tal, o país precisa, né, tentar renegociar a sua dívida com os seus credores. Por exemplo, as dívidas com que o Moçambique tem com os bilaterais, ele poderia tentar renegociar. Por exemplo, segundo o boletim do primeiro trimestre do Ministério das Finanças, o maior credor de Moçambique é China. O maior credor bilateral, não multilaterais, não. Porque temos o ID e o FMI. Esses são os maiores credores de Moçambique quando trata-se de multilaterais. Então, talvez Moçambique podia tentar renegociar com os seus credores de modo a tentar restabilizar, né, o crescimento econômico do país. Porque países com dívidas não são bons para investir. Então, para quem pretende investir, não atrai os investidores. O investidor sente-se atraído em estar, talvez, num país com um bom IDH, um país com um PIB estável, um país com inflação baixa, um país com taxas de juros baixos. Então, isso atrai. Então, nós sabemos muito bem que países com endividamentos elevados, infelizmente, não podem atrair. Então, uma das boas coisas, como uma projeção futura, é aconselhável com que o nosso governo tente, sim, estabilizar, neste caso, que seria tentar melhorias de renegociação, formas de renegociar a dívida que tem com os seus credores. Portanto, uma das formas é renegociar. Não é? Falamos na primeira parte que podia também pedir perdão, mas eu gostava aqui de uma pequena insistência só para deixar claro aos nossos internautas. Falou aqui de alguns termos económicos como inflação, como PIB. Nós sempre voltamos a estes tópicos que é preciso perceber na prática com uma terminologia mais acessível. Falou de IDH. Eu não sei se podia só esclarecer cada um desses termos económicos para que os nossos internautas possam estar mais abalizados e também informados. Bom, o PIB, como já é sabido por todos, ele é o produto interno bruto. Então, o PIB a preço de mercado, ele na verdade vem fazendo uma avaliação daquilo que é produzido dentro de um país ou aquilo que o país produz. Então, por exemplo, no ano passado, em 2023, o nosso PIB era de 5%, né? Então, em 2024, é previsto com que haja um crescimento de 5,3%, segundo o Fundo Monetário Internacional, neste caso que é o FMI. Já a inflação, né? Quando falas da taxa de inflação, nós sabemos que quando os preços são muito elevados, na verdade é porque é algo que, por sua vez, esteja ligado com a inflação. Porque nós sabemos que a inflação é a subida generalizada dos preços. Então, quando os preços dos produtos sobem ou aumentam, é porque aí
estamos lidando com uma inflação. Bom, também temos a taxa de juros, né? Ou taxa de referência. Bom, essa taxa aqui, ela é regularizada pelo Banco de Moçambique. Neste caso, estamos a dizer que é o agente responsável por esse fator. Bom, então, como eu disse anteriormente, que quando nós temos preços elevados ou preços muito altos, é porque estamos lidando com uma inflação. Agora, o que é que o Banco Central faz? O Banco Central, por sua vez, ele aumenta a taxa de juros. Bom, a taxa de juros, ou seja, a taxa de referência, é o preço que o dinheiro tem no mercado ou numa economia. Está a perceber? Então, para aqueles que fazem empréstimos bancários, eles, quando vão e fazem empréstimo, não pagam. Ou, por exemplo, vamos falar de um investidor que quer investir, por exemplo, no país, né? Uma vez que estamos dentro do empreendedorismo. Um investidor pretende investir em Moçambique. Se ele vai a um dos bancos comerciais para fazer um empréstimo, ele pagará o valor, mas já com um acréscimo, com um aumento. Neste caso, este aumento terá consigo, ou seja, será sujeito a taxas de juros, né? Que é o preço do dinheiro emprestado. Então, se um investidor faz um empréstimo de 100 mil, talvez 200, dependendo do negócio que a pessoa pretenda criar, pode vir a pagar, talvez, se fez um empréstimo de 200, pode vir a pagar 250, 230, independente. Isso depende do quê? Da taxa de juros, que é o preço do dinheiro neste momento. Então, a taxa de juros, ele também visa combater a inflação. Porque o que acontece? Uma das coisas que fazem com que haja inflação numa economia é quando os preços são altos. E quando os preços são altos, estamos a dizer que há muito dinheiro injetado na economia. Então, quando a inflação ela tenta reter aquela moeda no mercado. Então, uma das formas de reter a moeda também é aplicando a taxa de juros, que é para combater aquela inflação que nós temos. Então, quando fala-se do IDH, né? O Moçambique, na verdade, o IDH, na verdade, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, Moçambique tem tido taxas elevadas quando trata-se do IDH. Não faz parte dos 10 países do mundo, não. Porque o primeiro país do mundo é a Suíça, o segundo é a Noruega, a ocuparem melhores IDHs no mundo, né? Bom, para o caso de Moçambique, por exemplo, nós sabemos que o nosso IDH está variado entre os 108. Moçambique ocupa... Sim, são 183, sim. Bom, Moçambique, a taxa de vida, ou seja, a taxa de esperança de vida em Moçambique, atualmente é de 56,5%. Estamos a dizer o quê? Um moçambicano com as condições de vida que nós temos cá em Moçambique, ou que nós vivemos, ou que nós enfrentamos cá em Moçambique, ele pode viver até 56 a 57, no mínimo. Estamos a falar de um moçambicano com melhores condições. Não porque outros não podem passar, talvez, aquela meta, podem sim passar, assim como podem não passar. Isso já está previsto num dos relatórios da ONU, o último relatório publicado da ONU de 2023 para 2024, que a esperança de vida em Moçambique é de 56,5. Então, isso tudo faz parte do IDH. Então, é basicamente isso. Muito obrigado por esse esclarecimento. É muito importante que os nossos internautas estejam a par destes termos, para que possam interpretar os dados quando aparecem nas notícias. Aumento do IDH, aumento da inflação, aumento da taxa de juros. Neste caso, falou da taxa de referência, não é? Da taxa de referência. Portanto, aqui vamos deixar uma questão mais complexa, não é? Falamos aqui
da dívida pública em relação ao empreendedorismo, à empregabilidade, à inflação, à taxa de juros, mas agora vamos falar sobre alguns tópicos mais complexos, que terá assim um espaço um pouco mais até prolongado para falar sobre isso, porque há outros aspectos que ficaram de fora. Por exemplo, temos que falar sobre o impacto da dívida pública às micro, pequenas e médias empresas. Temos que falar também sobre o papel das instituições financeiras internacionais para a gestão, o gerenciamento da dívida aqui em Moçambique. Temos que falar também de como é que esta dívida afeta diretamente a infraestrutura do país e como afeta a educação, como afeta a saúde e também a relação desta dívida com a pobreza. Eu sei que é uma questão muito longa, mas gostava que o nosso economista aqui, o nosso analista Camilo Flora, se debruçasse em torno disto, como é que a dívida afeta todos esses outros setores que também são de veras importantes. Bom, o endividamento elevado, né, ele já dificulta o crédito. O endividamento elevado já dificulta o crédito, porque pois os bancos, neste caso, os bancos tornam-se mais conservadores. Tornam-se mais conservadores em ambientes econômicos instáveis. Bom, o banco não se sente seguro em fazer empréstimos aos seus credores, né? Porque o ambiente em si já é instável. Eles não são incentivados a fazer empréstimo. Eles têm medo de fazer empréstimos aos seus credores. Por exemplo, as médias e pequenas empresas que enfrentam desafios para obter um financiamento acabam por ser prejudicados, né? Limitando a sua capacidade e expansão na inovação. Porque essas médias pequenas empresas, os bancos têm medo de fazer empréstimos a esses bancos. Então, por sua vez, eles ficam prejudicados. Mas por quê? Por conta do elevado endividamento do país. Então, os bancos é que sofrem mais, os credores, os que pretendem investir nessa época em que a dívida é elevada, acabam ficando desincentivados os bancos, porque o ambiente em si é instável, não é o momento certo para se emprestar a alguém dinheiro. Então, é basicamente isso que, por sua vez, tudo isso que acontece, na verdade, vai prejudicando a instabilidade do crescimento econômico. Então, estamos a dizer que a dívida, na verdade, é uma espinha dorsal na nossa economia, né? Ou seja, na economia de um determinado país, todo aquele país que tiver uma dívida alta, tem que procurar se resolver esse problema, né? Para poder se incentivar a outros setores. Porque, na verdade, as médias e pequenas empresas são privados. E os bancos, a maior parte dos bancos, deixando os bancos centrais, também são privados. Então, o privado, ou seja, o banco, é desincentivado a fazer empréstimo a alguém que talvez, por sua vez, pode vir a falir. Então, os bancos... É essencial com que o governo tende a resolver os problemas da dívida para que possa haver mais empregos, mais empresas, para que possa ter um crescimento econômico no país. Bom, vimos aí o impacto multissetorial da dívida pública, principalmente quando esta é de certa forma, digamos, imprudente ou insustentável, e o impacto que isso pode ter a nível macro, também a nível micro, e não só o nosso convidado aqui frisou a questão de desincentivar, por consequência, os bancos comerciais a emprestarem dinheiro aos empreendedores e, consequentemente, a redução dos empregos e, consequentemente, também
há falta de motivação, a falta de captação de recursos para iniciarem-se negócios para aqueles que querem enveredar para o campo do empreendedorismo. Muito obrigado, Camilo Flora, pela sua disponibilidade, mais uma vez, pela sua prontidão em estar aqui e contribuir com o nosso programa. Gostava que deixasse as últimas considerações